Olá, paz e bem, estamos aqui com o nosso bate-papo católico para mais uma vez responder uma irmãzinha protestante. E antes de responder essa irmãzinha protestante, eu vou contar uma história. No trabalho que eu estava, o chefe lá botou: é proibido fumar cigarro. E aí um dia um funcionário muito gaiato veio fumando charuto dizendo: charuto não é cigarro. Aí, né, o chefe percebeu que a lei dele era imperfeita e no dia seguinte, em cima daquela outra lei, ele botou: é proibido fumar. Entendido isso, vamos partir para as 4 perguntas que uma irmãzinha protestante faz, né, aqui para mim, né? Ou para os católicos, né, ela deixou esse desafio. Então a primeira pergunta que ela botou é assim: o céu e a terra já passaram? Se não passou, então me responda por que você diz que a lei passou. Então eu peguei o próprio texto que ela deixou lá, né, de Mateus 17, né, Mateus 5, versículos 17 ao 18, que Jesus fala: eu não vim abolir, né, a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para levar à perfeição. Pois em verdade eu vos digo, passará o céu e a terra, mas não antes que desapareça um jota do traço da lei. E aí eu botei, né, os mandamentos que Jesus modifica no mesmo texto. Onde está não matar, Jesus diz: mas eu vos digo. Onde está escrito não cometerás adultério, Jesus fala: porém eu vos digo. E coloquei, né, que Lucas diz que a lei e os profetas vão até João. Né? A lei e os profetas duraram até João. Para que eu fiz isso? Para ela parar e pensar um pouquinho no que ela está dizendo. E aí ela chegou aqui e botou o seguinte: que eu sou um robô, né? Que Jesus não veio abolir a lei. Olha, em nenhum momento eu disse isso. Mas ele veio confirmar a lei que só podia ser abolida se o céu, quando o céu e a terra passassem. Né? E que a nova aliança é a mesma da antiga aliança. Gente, não tem nada a ver, não sei de onde é que ela tirou isso, né? Porque olha só, o céu e a terra não passarão, mas não é na antiga lei, e sim na nova lei que Jesus veio aperfeiçoar. É essa nova lei que ela não vai perder nenhum jota, porque se fosse a mesma lei, não tinha sentido algum. Jesus, assim que falasse os mandamentos, dissesse: mas eu vos digo. Ele está modificando a lei. Você pega Jesus quando fala sobre o divórcio, ele está modificando a lei. O batismo, substituindo a circuncisão, está modificando a lei. Então, afinal das contas, né, se Jesus veio manter a lei, ele não tinha que se dar o luxo de aperfeiçoá-la. E o autor de Hebreus confirma exatamente isso, dizendo que se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, ela não seria substituída por outra. Então esse detalhe técnico é que as pessoas pulam. O que Jesus fala que não vai perder nenhum jota, que Jesus mesmo fala: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, são as palavras de Cristo, são a nova lei de Cristo. E não me vê com aquele papo furado que Jesus está falando só do Torá. Porque para o judeu antigamente não tinha a menor diferença entre o Torá e os 10 mandamentos. Pô, é só esse pessoal que se diz novo judeu e pesquisar, ver um pouco de cultura judaica. E francamente, gente, dizer que a nova aliança é a mesma da antiga aliança é desvalorizar o sacrifício de Cristo na luz, da cruz, digo, né? Porque veja bem, manos e manas, o objeto da promessa da antiga aliança era a posse da terra, e eles eram unidos por laços consanguíneos. Agora, na nova aliança, a promessa é o reino dos céus, onde a unidade se dá no Espírito Santo. Isso é atestado em várias cartas de Paulo, que ele diz que a lei gravada em pedras, os 10 mandamentos, que eu desconheço outra lei que seja, né, gravada em pedras, deu lugar a uma nova lei muito mais gloriosa que permanece, visto que a antiga lei só servia para levar a Cristo como pedagogo. Após Cristo, sendo nós filhos de Deus, ela não é mais necessária. Pô, isso é doutrina paulina, esse povo pula esse detalhe técnico. Vamos a outra pergunta.
A segunda pergunta dela: você é praticante da lei de Deus ou escravo do pecado? E eu botei que eu não posso ser uma coisa nem outra, porque a antiga lei foi abolida. Abolida no sentido que Paulo bota lá em cima, né? Que essa lei, ela caducou. Paulo mesmo cita lá em cima, né? Como eu botei aqui. Né? Paulo fala que a lei, né, foi abolida. Aboliu definitivamente, encravando ela na cruz. Então eu não posso nem servir a lei antiga, nem o pecado. Tá bom? Apesar da gente não ser imune à tentação. A gente tem que... Deus nos dá a graça de vencer a tentação, os meios de vencer a tentação. E eu acho muito engraçado que ela esquece completamente o capítulo anterior, que fala que quando a gente era escravo do pecado, né, mas agora a gente é livre, porque Jesus veio para dar essa liberdade, né? E Paulo fala que essa escravidão do pecado era referente à lei, que não rege mais, era só ela ter lido o capítulo 8. Logo no começo do capítulo 8, o que fala? De agora em diante, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. A lei do Espírito da vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Aí o que ela faz? Ela simplesmente foca no único versículo, tirando ele do contexto, onde Paulo descreve sua impotência de vencer o pecado na antiga lei. Esquecendo convenientemente todos os versículos que eu citei, inclusive o capítulo 8, onde Paulo diz que a nova lei do Espírito da vida nos libertou do pecado. Ora, meu Deus do céu, isso é claro e cristalino. Vem a terceira pergunta: o cristão vive na carne ou no Espírito? Então o que eu fiz? Eu peguei o capítulo 5 de Gálatas, do versículo 13 ao 26, e dei para ela ler, e listei o que eram obras da carne e obras do Espírito, para que uma pessoa racional percebesse em qual das listas que ela está. Entendeu? E mostrando que os frutos do Espírito são a bondade, a fidelidade, a paciência, entre outros, que eu acredito que não só católicos pratiquem, mas os protestantes, porque se os protestantes disserem que está errado isso, que eles não vivem segundo a lei do Espírito, vocês me desculpem, mas eu tenho todo o direito de achar que vocês são um bando de picareta. E eu disse, e aí o que ela fala, né? Que eu não consegui mostrar como se chega ao espírito das boas obras. Ora, minha filha, depois de eu fazer essa lista toda, isso não abre a sua mente? Quais são os espíritos das boas obras? Como é que você chega lá? Sinceramente. E para completar, ela me perguntou o que é pecado e qual apóstolo eu me baseei para dizer, né? E eu disse que pecado era ofender a Deus. E voltei no mesmo texto de Gálatas 5, o mesmo que eu citei. Afinal de contas, se idolatria e inveja não são pecados que ofendem a Deus e o próximo, eu não sei mais o que é. E eu achei que nesse ponto a gente ia concordar, mas ela sai com uma dessa. Que nem sempre pecar é ofender a Deus e o próximo. Ora, então, sei lá, na seita dela deve ser pecar ofender o capeta. Ela ofende o capeta e ela peca, só pode. E ela volta lá em Romanos 7, onde Paulo está falando da impotência da antiga lei, que tinha para livrar do pecado, que nada tem com a nossa realidade em Cristo, já que a gente foi liberto do pecado. Preste atenção, a gente foi liberto do pecado, não da tentação, gente. Porque todo homem é feito para ser tentado. Entendeu? De Adão a Jesus Cristo. Pô. Então, mas o que acontece? Né? Para este aqui que vos fala, eu sou liberto da lei por Jesus Cristo. E eu acho que ofender a Deus é não amar a Deus, e ofender o próximo é não amar o próximo. Pois o mandamento do católico é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o que acontece? Né? Fica essa reflexão. Eu sei que os protestantes não vão entender isso aqui, mas fica para você, meu irmão católico, essa reflexão. Paz e bem, até a próxima. Amém.